batis tiel tendon, sonorajn vojojn, hortojn, kaj jen la maron foran, jen la monton, ne diras lango homa, lian ancoran senton. Talvez nem mesmo a poesia do italiano Leopardi seja capaz de exprimir a emoção de viajar, abrir as asas e deslumbrar-se com as belezas de um mundo outrora tão distante. E não há melhor modo para conhecer o mundo que através do Esperanto. Já li bastante a respeito, já anunciava tanto ainda no Brasil de sua utilidade. E agora posso afirmá-lo, por experiência real, experiência vivida. Mas comecemos do início. Pois bem, o modo como eu conheci o Esperanto foi muito inusitado, porque aconteceu da seguinte forma. Eu, desde pequeno, me interessava por estudar línguas estrangeiras, alfabetos, códigos. Chegou um momento que eu comecei a me divertir em criar línguas. E um momento eu quis criar uma língua que fosse falada por pessoas do mundo todo. Eu cheguei para o meu tio para contar essa notícia e ele disse: mas já existe uma língua que é falada por gente no mundo todo. Então ele me mostrou em um site, o Esperanto, e eu fiquei tanto fascinado que eu decidi estudar a língua pela internet mesmo. E foi assim que eu aprendi o Esperanto, somente 2 meses. Fiquei me achando a pessoa mais genial do mundo por conseguir falar uma língua em tão pouco tempo. E a partir disso que eu quis divulgar a ideia. Então eu decidi ensinar o Esperanto, depois daquele tempo que eu passei para aprender. E o primeiro lugar em que eu fui ensinar foi no colégio de aplicação da UFPE, onde eu estudava. E foi uma coisa surpreendente que no primeiro dia de aula, depois de eu ter passado para divulgar em todas as turmas, mais de 60 alunos do colégio compareceram. E foi legal, apesar de eu não ter tido tanta prática e não ter pensado tanto na didática, foi uma experiência muito boa, porque eu me senti bastante realizado de ter mostrado o Esperanto e um pouquinho da cultura e da língua para esse pessoal do colégio. Depois daquele primeiro projeto de Esperanto que eu fiz no colégio de aplicação, eu percebi que alguns colegas meus da universidade também estavam interessados em aprender Esperanto. Eu estou cursando letras na UFPE. E eu decidi então fazer um novo projeto de Esperanto, unindo meu interesse pelo ensino de línguas estrangeiras, aquilo que eu estava aprendendo sobre didática, e o meu interesse pelo Esperanto. Talvez uma coisa mais preparada, porque eu já tinha estudado mais de didática e tal. E aí que eu decidi criar um projeto em que os alunos daqui do Brasil, meus alunos que aprendem Esperanto, pudessem se comunicar desde o início do aprendizado de Esperanto com alunos de Esperanto de outros países. Então, foi um projeto que deu certo e até o momento eu já abri 2 turmas e 4 alunos conseguiram ser aprovados no exame de nível elementar da Associação Pernambucana de Esperanto com somente 1 mês de aulas. Foi uma experiência que deu bastante certo. Para conseguir essa viagem para cá, para a Itália, foi muito importante a ajuda dos meus amigos que conheci através do Esperanto. Como eu já conhecia alguns esperantistas italianos, eles puderam oferecer um monte de informação sobre como é a vida aqui na Itália, os custos de vida, e me tirar também várias dúvidas que eu tive antes de vir para cá, de modo que eu consegui essas informações que eu não teria conseguido de uma outra forma. Outro ponto bastante importante é que através do Esperanto a gente pode viajar de um modo que é impossível para quem fala inglês, por exemplo, que é através do Passaporta Servo, um serviço de passaporte em que pessoas do mundo todo colocam seus nomes numa lista que é até disponível também online, e basta você ligar para essas pessoas ou mandar um e-mail, contactar, e essas pessoas que moram em diversos países do mundo todo podem te hospedar por um determinado período na casa onde eles moram. E aqui a gente chega ao ponto em que eu queria chegar no início, que é: o inglês é insuficiente para a comunicação internacional. E, como eu dizia, eu verifiquei isso com minha própria experiência. Eu tenho uma amiga, a Renata, que viajou comigo para a França e para a Itália. E nessas 2 viagens a gente teve uma experiência que foi muito enriquecedora para mim, que foi a possibilidade de verificar a
adequação do inglês ou não para a comunicação internacional, verificar se ele realmente funciona. E o que a gente percebeu foi que, de fato, não basta, porque Renata, ela só conseguia falar inglês como língua estrangeira, e tanto na França quanto na Itália, ela simplesmente não conseguia se comunicar com qualquer pessoa que ela visse na rua. Era raríssimo encontrar pessoas que entendessem o inglês e muito mais raro ainda encontrar alguém que conseguisse responder em inglês. O que acontecia de vez em quando era de alguém entender e responder em francês ou em italiano, mas a maioria das pessoas nem sequer chegava a entender o que ela dizia. Então o que é que acontecia? Eu tinha que traduzir sempre que ela precisava falar qualquer coisa. Então, essa é uma questão em que a gente tem que pensar e perceber que a situação como está agora não está resolvida através do inglês. É uma coisa a se considerar antes de fazer qualquer observação a respeito disso. Por isso eu considero importante o simpósio desse ano, para que todos nós discutamos a importância do Esperanto na conjuntura atual. Esperanto para quê? Sem idealizações, sem mundo encantado, sem fantasiar um possível futuro. Falando da vida de nós hoje, agora, é realmente útil? Vale a pena aprendê-lo? Por quê? Esses questionamentos eu deixo para vocês. Um abraço de Roma, Felipe Araújo.